Olá, meu nome é João Virgílio, sou do grupo Barões da Maquininha e estamos fazendo um trabalho sobre algoritmos de clusterização. Nesse terceiro vídeo da série, vamos falar sobre dois modelos de clusterização. O modelo de distribuição, passando brevemente pelo algoritmo expectativa-maximização, e o modelo de densidade. Depois, vamos falar com detalhes sobre um dos principais algoritmos de clusterização, o algoritmo DB-Scan, passando pelos seus pontos fortes e fracos, e vamos acabar falando sobre o algoritmo Optics. Vamos começar pelo modelo de distribuição. Os algoritmos desse modelo assumem que os dados seguem alguma distribuição estatística previamente descoberta. Então, ocorre um overfitting dos dados nesses modelos estatísticos. Estes modelos são pré-definidos pelo algoritmo. Por exemplo, existem alguns algoritmos que funcionam apenas com um tipo de distribuição. Outros algoritmos, no entanto, aceitam algum tipo de distribuição onde você explicita eles na entrada. Essas distribuições podem ser diversas, mas as mais comuns são a normal, a gaussiana, a t de student, f e t². Alguns pontos dos algoritmos desse modelo é que eles são de difícil utilização, pois para utilizá-los é necessário realizar um teste anterior com a amostra para provar que ela segue alguma distribuição estatística. Alguns dos testes utilizados são o de Shapiro-Wilk, utilizado para provar a normalidade da amostra, o de Pearson, para ver se a amostra pertence a uma distribuição t², e o teste de Cramer-Von Mises, utilizado para provar que a amostra pertence a uma distribuição do tipo F. Apesar disso, quando conseguimos utilizar um algoritmo do modelo de distribuição, ele demonstra resultados muito bons, o que se é esperado já que possuímos uma informação inicial sobre a amostra de dados. Um dos principais algoritmos do modelo é o de expectativa-maximização, que tenta fazer um overfitting dos dados em uma amostra normal. Vamos falar brevemente sobre o algoritmo de expectativa-maximização. Nele, cada conjunto de dados é agrupado em uma distribuição normal, onde as médias e variâncias podem ser diferentes. Com isso, o tamanho dos clusters e número de clusters é variado. Podemos ver aqui o algoritmo sendo aplicado e separando o conjunto de dados em dois clusters. Ele não permite outliers, pois conta que isso faz parte como se fosse a variância da amostra. Além disso, os clusters maiores tendem a agrupar em si os pontos soltos, visto a ideia de diminuir a variância da distribuição estatística. Podemos ver aqui uma comparação do agrupamento do K-means, visto no vídeo 2, e do agrupamento do expectativa-maximização. O K-means divide os pontos soltos ao meio entre os clusters mais próximos, enquanto o expectativa-maximização agrupa todos os pontos soltos no maior cluster. Vamos falar agora do modelo de densidade. O modelo de densidade é composto de algoritmos cuja ideia é juntar os dados de densidades próximas. Essas densidades são calculadas através de informações sobre os dados. Normalmente, nos algoritmos de densidade, cada dado pertence a um cluster no início e ligações são estabelecidas juntando os clusters. No final, clusters pequenos, abaixo de um valor previamente estabelecido, se tornam outliers. Devido à sua fácil utilização, já que poucas informações são necessárias na entrada do problema e sua boa escalabilidade, visto que não é necessário determinar um número de clusters na entrada, além de ser um modelo muito mais simples que os outros, atualmente o modelo de densidade é o principal modelo de algoritmo de clusterização. O principal exemplo de um algoritmo desse modelo é o DB-Scan, algoritmo de clusterização mais citado na literatura. O DB-Scan é um algoritmo de densidade que utiliza de uma distribuição normal para executar a clusterização. Apesar disso, ele não é considerado um algoritmo de distribuição, pois a distribuição normal é utilizada para medir a densidade.
Ele utiliza uma ideia de vizinhança para agrupar os pontos em clusters. Nele, cada ponto tem um número de vizinhos, medidos através de uma distância que pode ser euclidiana ou outra, previamente definida pelo usuário. O algoritmo recebe dois fatores como entrada, o número mínimo de pontos e uma distância mínima. Primeiramente, é calculado o número de vizinhos de cada lado. Os vizinhos são calculados de acordo com a distância mínima estabelecida. Quem estiver a uma distância menor do que a distância mínima é considerado um vizinho. Após essa classificação, os pontos com grandes números de vizinhos são considerados pontos centrais. Os pontos vizinhos ao ponto central são adicionados ao cluster do nó central, desde que eles tenham mais de uma ligação com o cluster, e essa interação vai se repetindo para os novos pontos. Quando nenhum outro ponto pode ser adicionado, é pulado para o próximo ponto central, até todos os pontos serem classificados em um cluster. Após todas as iterações, clusters menores que um tamanho mínimo são descartados e os dados são considerados outliers do problema. Esse algoritmo tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Como positivo, vale ressaltar que não é preciso determinar previamente um número de clusters, apesar de você ter a possibilidade de fazer isso caso queira. Além disso, não é preciso parametrizar os dados, visto que o DBSCAN aglomera os clusters independente do formato, o que não acontece no K-means, por exemplo. Além disso, ele tem um comportamento muito bom para classificar outliers. Alguns pontos negativos do algoritmo são que ele não é totalmente determinístico, fazendo com que alguns pontos possam pertencer a mais de um cluster ou até serem outliers às vezes, apresentando resultados diferentes para rodadas com os mesmos parâmetros. Além disso, quando os pontos forem muito distantes entre si, ele pode ter uma dificuldade para classificar os clusters. Seu maior problema, no entanto, é criar clusters com diferentes densidades. Podemos ver aqui um exemplo de DBSCAN sendo aplicado nesses pontos. Nele, temos uma configuração em que o mínimo de pontos de um cluster é 4. O ponto A é o ponto central inicial. Ele adiciona os vizinhos ao seu cluster e, fazendo as iterações, consegue adicionar inicialmente todos os pontos em vermelho ao seu cluster, formando um cluster rígido. Depois, os pontos B e C, apesar de serem vizinhos de apenas um ponto do cluster, são adicionados por estarem na borda do cluster e de nenhum outro cluster. Porém, seus vizinhos não serão considerados, como é o caso do que acontece com o ponto D. O ponto N não é adicionado e ele e o ponto D se tornam outliers do problema por não ter vizinhança com nenhum ponto do cluster rígido. Podemos ver aqui um outro exemplo do DBSCAN sendo aplicado, onde um dos clusters não possui o tradicional formato esférico. Ele possui uma forma totalmente abstrata, e isso demonstra o poder do DBSCAN. Além disso, também mostra os pontos classificados como outliers, demonstrando a força desse algoritmo. Ele também pode classificar clusters quando estão um dentro do outro, como nessa imagem. Com esse exemplo, podemos ver por que o DBSCAN é o algoritmo mais citado na literatura. De fácil utilização, versátil, ele consegue classificar datasets, sem precisar de muitas informações iniciais sobre o problema e com resultados bastante satisfatórios. Agora, a gente vai falar um pouco sobre o Optics. O Optics é um algoritmo baseado no DBSCAN, mas criado para resolver a sua principal fraqueza. O DBSCAN não consegue identificar clusters com densidades diferentes. Para resolver esse problema, o Optics ordena linearmente os vizinhos de cada ponto, onde o vizinho mais próximo seria o número 1, o segundo mais próximo o número 2 e assim em diante. A distância máxima entre os pontos para determinar a vizinhança é diferente para cada ponto de dado, e é baseado nos pontos mais próximos e na distância dos pontos mais próximos para os seus vizinhos. A gente vai poder ver isso melhor nas imagens a seguir. Com a distância de vizinhança diferente para cada ponto, baseado na densidade do local onde o ponto se encontra,
Os clusters podem ter diferentes densidades. Nesta clusterização do exemplo, realizada pelo Optics, podemos ver clusters de diferentes densidades sendo agrupados. O cluster em verde possui um raio muito menor dos seus pontos, visto que os pontos estão mais agrupados entre si. Já o cluster vermelho e o cluster azul possuem um raio maior, visto que seus pontos estão mais esparsos, ou seja, sua densidade é menor. O algoritmo do DBSCAN teria um grande problema nesse caso, pois caso seguisse a densidade do cluster vermelho, ele adicionaria alguns outliers ao cluster verde. Caso seguisse a densidade do cluster verde, ele provavelmente dividiria os clusters azul e vermelho em vários pequenos clusters, com vários outliers no meio, não criando uma boa classificação. Essa foi a apresentação 3 sobre os modelos de distribuição, densidade e o algoritmo DBSCAN, com uma breve passagem no algoritmo de expectativa e maximização e no Optics. Vamos finalizar na apresentação 4 com os tópicos aplicação da clusterização e a nossa conclusão.